Você que trouxe a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós estamos seguindo essa análise dos capítulos do livro de Atos. E você que está acompanhando, sempre meditando conosco, você está aprendendo a palavra de Deus. E nós lemos capítulo 20 de Atos, 18 até o 21. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre, pode colocar, nós vamos falar, baseado nesses versículos lidos, como trabalhar na obra de Deus. Digam comigo. Mais uma vez bem forte. Meus irmãos, eu coloco aqui, não basta simplesmente querer exercer a função de pastor na igreja, ou ser um membro com alguma atividade eclesiástica, mas que isso é preciso saber como proceder ou andar na casa de Deus. Prestem bem atenção uma coisa: há muitos crentes que querem trabalhar ou querem ser algo na obra de Deus. Por exemplo, muitas pessoas querem ser pastores. Há muitos que têm esse desejo, principalmente que está na moda essa palavra bispo, essa palavra apóstolo, que não são títulos. Na Bíblia, na verdade, não eram cargos, eram adjetivos aplicados a alguém. Por exemplo, bispo, que é uma palavra tão bonita, na verdade é um vigia. Bispo é um vigia. Bispo é um vigia. A pessoa ali vai chegando o bispo. Bispo é um vigia. É alguém que está olhando, vigiando alguma coisa. Apóstolo vem do verbo grego que quer dizer enviar. Então apóstolo é alguém enviado. Então, para vocês terem uma ideia, muitos querem uma função na casa de Deus, mas se esquecem que Deus não quer apenas pessoas com funções. Ele quer pessoas que saibam como proceder na casa dele. 1 Coríntios 10:32 diz que isso é importante para que não causemos escândalos, nem a judeus, nem a gregos, nem tampouco a igreja de Deus. Quantos não são pastores e não estão causando escândalo na obra de Deus? Quantos não são cantores e não estão causando escândalo à obra de Deus? Quantos não são crentes e não estão causando escândalos na obra de Deus? O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, 3,15, ele diz: quer se pois eu tardar aí, é bom que vocês saibam como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está dizendo: olha, vocês têm que saber como proceder na casa de Deus. Ah, eu quero trabalhar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não basta simplesmente essas coisas. É necessário saber como proceder. Pode voltar lá, na casa do Senhor, pode passar. Então, queridos, eu tenho que trabalhar, eu quero trabalhar, é muito bom, mas eu tenho que saber como proceder. Paulo falou que o cristão deve ser abundante na obra do... Vocês sabem desse versículo. O apóstolo São Paulo diz claramente: sede firmes e constantes. Sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor. Para que isso se torne uma realidade, o cristão precisa saber como se conduzir no trabalho do Senhor. Para quê? Tanto no início
e o fim do seu ministério sejam comprovados por todos, sem e não rasurados. Preste bem atenção. Paulo, ele não somente trabalhava. Paulo, ele não somente fazia a obra. Paulo, ele tinha um cuidado para não ser desqualificado. No capítulo 9, 27 de 1 Coríntios, ele diz: eu esmurro a minha carne, o meu corpo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, querer ser alguém na obra de Deus é fácil. Agora, proceder como Deus quer é outra coisa. Então, eu tenho que analisar essas questões. E é interessante, queridos, que o apóstolo São Paulo, ele vai ter esse cuidado. Nós já explicamos na mensagem passada as distâncias geográficas de cada cidade aqui. E agora ele está nesse local, em Mileto, e manda chamar os presbíteros. Digam comigo, presbíteros. Mais forte, presbíteros. Essa palavra presbítero, ela quer dizer ancião, ancestral, ou então um oficial. A palavra presbítero era uma pessoa de idade avançada, era um senhor ou um velho. Mas a palavra presbítero, ela também apontava para alguém que tinha uma função oficial. Vamos ver aí, o irmão pode colocar aí na tela, Mateus 16, lá pelo versículo 21, se não me foge a memória, só para a gente ter uma ideia do que é o presbítero. Mateus 16, 21. Para os irmãos entenderem, olha aí. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos. Aí é presbítero. Só que esse ancião aí não é de idade, é alguém que exercia um cargo. Esse ancião aí não é uma pessoa de idade. Você vai ver pela leitura que Jesus está falando dos principais sacerdotes, dos escribas. Então esses anciãos aí seriam pessoas que tinham um cargo oficial. Então aí não é uma pessoa apenas de idade, é uma pessoa que tem um cargo. Então por que eu estou colocando aqui? Porque aqueles que querem viver de modo desigrejados, que são contra a liderança, estão errando, porque nunca a igreja ficou sem líderes. Há pessoas que dizem: eu não preciso de pastor, eu não preciso de alguém para me liderar, mas Paulo mandou chamar os presbíteros, e se você analisar o caso aí, ele vai mostrar claramente que eram os presbíteros de onde? Olha aí, de Éfeso. Olha, mandou chamar os presbíteros da igreja de onde? Da igreja de Éfeso. Então, queridos, os presbíteros eram os homens que estavam à frente da liderança da igreja. Não se pode viver crentes sem líderes. A igreja precisa de líderes. A igreja precisa ser liderada. Então você vai ver aí que Paulo não mandou chamar os crentes. Paulo mandou chamar a liderança. E ele passa toda a sua ideia para a liderança da igreja. Então não existe essa: a igreja não precisa de líder, a igreja não precisa de pastor, eu mesmo sou meu pastor. Não, senhores. A igreja precisa de líderes, e quanto mais ela tem liderança, mais ela é organizada. Por exemplo, se eu ficar só aqui todo dia, num barulhão com vocês, com zoada, sem princípio, sem ordem, essa igreja não ia ter organização. Ah, vá você, irmão, vá você, eu só mandando, não ia dar certo. Igreja cresce. Tudo que cresce com qualidade é porque tem liderança. Vamos dar um exemplo aí. Coloque aí Filipenses capítulo 1, versículo 1. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou colocando aqui na tela, porque fica melhor para vocês acompanharem
e seguirem essa passagem bíblica. Pode ler aí? Quem? Olha aqui, ó. Paulo e Timóteo, o quê? E o que mais? Vamos, irmão, lê bem forte. Com o que final? Com o que? Ó, liderança maior. Paulo e... Aí depois ele vem. A todos os santos em Cristo Jesus que estão aonde? Com quem? Com os bispos e quem mais? Olha como era a hierarquia da igreja. A igreja tinha líderes que começaram ela. Quem fundou a igreja de Filipos? Paulo. Paulo fundou a igreja de Filipos. Ele estabeleceu uma liderança. E a igreja de Filipos vai ser a igreja mais organizada e que não recebe reprovação de Paulo. É a igreja mais limpa da Bíblia, é a igreja de Filipos. Essa igreja, quando Paulo estava preso, sem que ele pedisse, ela mandou ajuda para ele. Porque era uma igreja que sabia amar, era uma igreja bem doutrinada, era uma igreja bem organizada. Se você pegar, preste bem atenção, se você pegar a igreja de Éfeso, você vai ver que Paulo investiu quase 3 anos nela. E a Bíblia diz que ela tinha qualidade doutrinária. Porque, irmãos, o que sustenta a igreja não é o barulho do pastor Aziel. O que sustenta a igreja não é o movimento. Isso aí nós podemos ter, porque a igreja não pode viver sem isso. Tem um dia do louvor, tem um dia de uma festa, tem um dia de um jantar, tem um dia de um negócio. Agora, o que sustenta a igreja é a doutrina da palavra de Deus. Ela arde o coração de um crente salvo. Cadê os crentes que amam a doutrina da palavra de Deus? Levante aí a sua Bíblia e glorifique a Deus. Aleluia. Agora a igreja só cresce. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pastor menino, pastor do buchão, pastor que só faz zoada em púlpito, a igreja é toda bagunçada. Ela tem que ter liderança. Ela tem que ter homem de Bíblia, homem de oração. Ela tem que ter a doutrina santa. Ela não pode ser só de bate-pé. Ela não pode ser só de bate-palma. Ela tem que ser da Bíblia. E quando ela tem Bíblia, ela tem santidade. E quando ela tem doutrina, ela tem vida. Porque a palavra de Deus é vida. O Senhor Jesus Cristo disse em João 6: as palavras que eu tenho dito, elas são espírito e vida. Oh, aleluia. Então a igreja, quando ela tem a liderança bíblica, ela cresce. Então você vê aí anciãos, presbíteros, diáconos, a Assembleia de Deus, meus irmãos, ela segue a ordem dela de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Olha aqui a liderança: pastor Aziel, os pastores, diáconos, pastores auxiliares, esposa de pastores, tudo conforme, missionários, conforme a Bíblia manda. Esse é o sistema bíblico. Mas vamos lá, presbítero aí pode ser um oficial, pode ser um ancião, mas aqui Paulo está tratando de oficiais, porque ele não ia mandar chamar todos os velhos da igreja, ele mandou chamar a liderança. Ou seja, olha para cá, pastor não pode trabalhar sozinho, pastor não pode projetar sozinho, ele tem que compartilhar, ele tem que ajudar, ele tem que mostrar, vamos igreja, vamos obreiros, ele tem que ter liderança compartilhada. Agora vamos lá, ele manda chamar, olha aí, e quando Paulo chama, há um teólogo que diz que esse capítulo é o mais pessoal de Paulo. Ouçam bem, esse capítulo é o mais pessoal da vida de Paulo. Porque quando todos chegaram, ele começa dizendo: vocês sabem como eu me conduzi diante de vocês. Desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, até o último dia em que eu saí de lá. Eu pergunto à igreja: Paulo
tinha defeitos? Vamos lá, Paulo tinha defeitos? Ele estava dizendo aqui que era perfeito? Não, só que ele estava dizendo que ninguém podia acusar ele de nada, porque desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia, ele entrou como homem de Deus. Aleluia, aleluia. Ele diz: vocês sabem como eu me conduzi no meio de vós. O interessante, irmão, que eu estava analisando, eu até anotei aqui, marquei aqui na minha Bíblia, é que se você pegar o advérbio de modo, que intensifica aí o verbo, que modifica essa circunstância, na verdade o como aí poderia ser um interrogativo, mas você tem essa palavra pos no grego, está dizendo como Paulo estava falando que ele procedeu de uma maneira moral e santa, que ninguém podia reprovar ele. Queridos, Paulo está dizendo: eu me conduzi de uma maneira santa, do primeiro ao último dia que eu estive com vocês. E o mais interessante, queridos, é que depois que ele começa a mostrar, primeiro ele fala a postura dele num aspecto histórico, porque não adianta, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero fazer a obra. Olha para cá, irmãos, primeiro procure saber quem é essa pessoa, procure saber o passado dela. Tem irmão que diz: a igreja tem que amar, tem que cuidar, tem que abraçar, mas procure saber quem ele foi, o que ele fez, para que o evangelho não seja desmoralizado. Irmão, pregar o evangelho com cabra da vida desmantelada é sem efeito. Pregar o evangelho com cara da vida totalmente complicada, ele não vai ter moral para nada. Todas as vezes que Deus falava de um homem dele na terra, se você pegar o capítulo 6 do livro de Gênesis, e Deus chamou a Noé justo, íntegro, sincero e fiel no meio dos seus contemporâneos. Deus pegou gente de vida bagunçada? Ele pegou o Noé de uma vida santa. Olha Deus dizendo para o diabo: ei Satanás, tu já viu como é meu servo Jó? Homem íntegro, homem sincero e que se desvia do mal. Irmão, Deus gosta de cabra da vida sincera. Deus gosta da vida de homens sinceros. E eu vou te dizer mais: Deus não escolhe bagaço para botar na obra. Ele escolhe quem tem caráter, quem tem moral e quem tem vida santa para fazer a obra dele na terra. Quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus. Vira aí para teu irmão e diga: te ajeite. Aleluia. Aleluia. Ei, irmão, olha para cá. Às vezes nós estamos falando só de Paulo, mas eu te pergunto: como é que tu está te conduzindo lá no hospital? Como é que tu está te conduzindo na universidade? Como é que o Cabo Campos está se conduzindo lá na Câmara de Deputados? Ter o nome de crente é a coisa mais fácil. Agora o bonito é entrar. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia, ninguém tinha nada, e ele agora abre a boca, ele mesmo diz: vocês bem sabem como eu me portei desde o primeiro dia. Ó homem de vida santa, meus irmãos. Atos 23, Paulo diz: eu tenho servido ao Senhor com boa. 2 Timóteo 4,7 ele diz: combati o bom, acabei a carreira. Tem muito aí que não está acabando nem a carreira, quanto mais a fé. Era ele quem estava falando, irmão. Eu me conduzi
de uma maneira que o evangelho nunca foi escandalizado. E ele vai escrever em Romanos 1,16: eu não me envergonho tinha vida. Ah, eu quero trabalhar na obra de Deus. Aí bota a irmã para reger. É a mais mentirosa da área. É a Jezabel da área. Eu não acredito que o pastor botou aquela irmã. Nós não vamos botar ela no inferno, mas primeiro bota ela na igreja para saber como é que ela está se conduzindo. Depois que ela tiver a confirmação da comunidade de salvos, aí é que pode usar ela no trabalho. Pega o irmão mais briguento, bom de faca, aí bota ele para ser dirigente. Eu duvido se um católico quer ouvir ele. Eu não acredito que é aquela praga ali que os crentes botaram para dirigir essa obra. É assim ou não é, irmãos? Pega o irmão mais namorador, casado, mas anda dando em cima das irmãs na igreja. Aí bota para trabalhar, para reger. Aí ele está agarrando as irmãs. A obra de Deus não é feita por bagunceiro. A obra de Deus não é feita porque não tem caráter. A obra de Deus é feita com homens de vida santa, vidas limpas. Quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus. Ei, olhe para cá. Pegue a sua Bíblia. Dê mais um retorninho aí, irmão, que a minha garganta esse dia está meio ruim. Olha, pegue a Bíblia, 1 Timóteo. Olha o que Paulo diz. Ele começa: governe bem a sua casa, não espancador, não dado a vinho, nem falador. Não é assim, irmãos? Não cobiçoso. E isso é esse tipo de homem que tem que estar na frente da obra. Às vezes ele tem doutorado em teologia, pós-doutorado não sei aonde, mas é mais sem vergonha do que tudo. A obra de Deus é feita por quem é santo. A obra de Deus tem que ter na frente delas estrelas cheias do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus tem que ter mulheres de vidas santas. E as irmãs estão ali sentadas. E Paulo foi tão duro que no versículo 8 do capítulo 3 ele diz: e semelhantemente às mulheres. O pastor não pode ter a língua grande, mas a mulher do pastor, a língua dela tem que ser pequena também. A mulher do diácono, ele não pode ter a língua grande, o diácono. A mulher do diácono também. É assim que a Bíblia diz ou não é? Às vezes eu só quero trabalho, eu quero cargo. E o irmão aqui, isso aqui é o presbítero, é o mais ruim do mundo, mas tem um cargo, não tem? Aqui está o diácono, mais ruim do mundo. A igreja nem liga. Às vezes tem um irmão que não é nem diácono, nem presbítero, mas a igreja tem um respeito por ele, porque sabe que ele se conduz nos caminhos do Senhor, porque sabe que ele tem vida no altar de Deus. Às vezes tem um auxiliar na igreja, que quando o pastor não se conduz, aquele auxiliar tem mais autoridade do que o pastor. Vocês sabem como eu me conduzi. Agora imagine, irmão, Paulo passou aquele tanto de tempo em Éfeso, passou aquele tanto de tempo na Ásia, ninguém tinha nada a dizer dele, porque ele mesmo procurou ser santo na casa de Deus. Então ele vai dizendo: olha, vocês sabem como eu me conduzi. Vamos ver aí 3 maneiras de Paulo se conduzir. Qual foi a primeira maneira como ele se conduziu? Como foi? Vamos lá, olha o verso 19, como é que diz? Servindo ao Senhor com quê? Vamos lá, primeiro, olha para cá, irmãos. Como foi que Paulo se conduziu? Olha bem para cá, olha bem para mim. Eu vou ser breve, já vou encerrar. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda, diga bem forte, com toda, irmãos, eu estava lendo hoje na minha casa, eu analisando, que primeiro eu leio o texto grego todinho, e eu estava analisando. A palavra humildade aí é composta.
Olha, a palavra humildade aí no texto, tapeino. Sabe o que é a palavra tapeino? Essa palavra tapeino, irmãos, ela no original, ela quer dizer pobre, ela quer dizer de baixa posição. Então a palavra humildade, ela é composta. Você tem a palavra tapeino e tem a palavra frocines. Frocines, diga comigo, de boa mente. Bem forte, boa mente. Bons planos. Bons propósitos. Olha para cá, sabe o que é essa palavra humildade? Humildade, olha, pessoa pobre que não tem grandes pensamentos. Por isso que é pesado. Você pega essa palavra humildade, humildade, irmão, tu é humilde. Essa palavra humildade, ela é composta. Primeiro, pobre. Jesus disse assim, Mateus 11, 28, 29, aprendei de mim porque sou o quê? E o que mais? Jesus se fez pobre ou não fez? Filipenses 2, o qual esvaziou-se a si. Às vezes tem irmão que quer ser humilde, olha para cá, tem até irmão que é pobre, pobre materialmente, mas ele é cheio de orgulho, ele é cheio de soberba. Então tapeino aí é aquela pessoa que é pobre, é aquela pessoa que é humilde. Mais humilde é aquela pessoa que não tem pensamento sagaz. Humilde é a palavra, é a segunda parte da palavra, frocines. Vamos ver aí, Filipenses, coloca bem aqui, Filipenses capítulo 2, verso 2, se não me foge a memória, eu queria que essa parte aí, coloque aí, rapidinho. Olha, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo. Se você pegar o texto grego, está aí, é a mesma palavra, está aí, Gerson? Tá ou não está? Olha aí, ó, é o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando o quê? Olha para cá, irmão. Paulo entrou na Ásia. Eu sou o escolhido de Jeová. Foi assim? Eu sou o filho do rei. Foi? Eu sou o filho de papai. Foi, irmãos? Porque tem crente hoje, irmão, que anda com isso. Eu sou o grande apóstolo. Irmão, graças a Deus, Deus foi com a minha cara. Ele vai com a cara de todo mundo, irmão. Romanos 5,8, Deus dá prova do seu amor para em que Cristo morreu por nós. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam? Todos. Ou tu entra no caminho de Deus, ou Deus não vai com a tua cara. Agora, se tu entrar no caminho dele, ele vai com a tua cara. Pode tu ser branco, negro, amarelo, preto, tu pode ser quem quiser. Agora, quando Deus começar a te abençoar e te usar, nunca entre na obra dele pensando que você é alguma coisa. O grande aqui é ele, quem manda é ele, e quem tem o poder é dele, e a glória é para ele. Quem acredita assim, levante a mão e diga glória. Aleluia, aleluia. Então olha, a palavra humilde, ela é tapeinos, pobre. Diga comigo, eu sou pobre. Pronto, agora diga, eu tenho bons pensamentos. Olha o que Paulo diz, completem minha alegria, meus irmãos, completem o meu gozo. Porque irmão, às vezes o irmão, ele é pobre, mas o pensamento dele é ruim. Ele só quer entrar em coisa que não presta. Rico já entrando, se amostra quando tem poder, é agora o pobre, irmão. Então tem irmão que tem um pensamento de grandeza. Olha, eu estou aqui pregando o evangelho. Você vai ver que Pedro vai dizer no capítulo 5 da sua primeira carta, olha a humildade. Eu, Pedro, presbítero como vós. Pedro se colocou acima? Jesus se colocou acima? Não. Então não há espírito de grandeza. Então Paulo, ele serve na Ásia. Como foi que ele se conduziu? Como majestade? Como rei? Não, como servo. E diga comigo, servo
nunca tem grande pensamento. Eu pergunto, um filho pode ter grande pensamento? Pode. Porque ele mora na casa, vai crescer, o pai vai investir nele, sim ou não? Vai herdar tudo, ele pode pensar, não, amanhã eu vou ser alguém importante, sim ou não? Agora escravo, irmão, pode pensar alguma coisa? Escravo pobre, pode pensar em ser grande? Não, é por isso que ele nem pensa coisa grande. Eu vou te dizer uma coisa, aqui tu nunca deve pensar, por exemplo, eu vou ser pastor porque Deus vai levantar meu nome no Brasil. Isso é conversa para boi dormir, meu irmão. Eu vou ser o ministro porque Deus vai me levar na asa dura. Pode também te levar no caixão, que é duro. Não é duro o caixão? É duro. Nunca entre na obra de Deus querendo ser alguma coisa. Nunca entre na obra de Deus, eu tenho um plano que Deus vai me colocar não sei aonde, não. Entre na obra dele como Paulo, servindo ao Senhor com humildade, e deixa Deus te usar. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Humilde. Tu pode estar na igreja grande, na igreja pequena, no campo, na cidade, no mato. Tu pode ser doutor, tu pode não ser doutor, mas entre na obra dele, no começo ao fim, dizendo: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Eu sou apenas servo de Deus. Quem é servo? Só quem é servo, só quem é servo, só quem é servo. Se Deus te usou, pastor Alex, para pregar mensagem boa domingo, aí não sai do culto, é verdade, eu estudei bastante, Deus me usou porque eu estudei. Não, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou nada, Pai, e tu me usar daquele jeito ontem, é só a tua graça. Aí a irmã chega: ô pastor Balbino, eu lhe amo tanto. Meu irmão, às vezes o pastor é até feio, às vezes o pastor é até buchudo, às vezes o pastor, é ou não é, irmão? Porque tem pastor bonito, não tem? Mas tem pastor feio. Tem ou não tem? O Balbino é bonito, irmão. Não estou dizendo aqui nem com ele, não, que o Balbino é bonito. Não é assim? Eu vejo irmã tirar foto com o pastor. Eu já vi aí nas convenções, o homem mais feio do mundo, porque aí quando chegar em casa ela até cortava assim a foto logo para deixar só o irmão. Mas ela quer honrar. Quer honrar porque tem comunhão com Deus. Quer honrar porque ela vê Deus na vida daquele homem. Quando Eliseu passava, a mulher dizia: meu velho, esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. E eu vou dizer para vocês, Eliseu não tinha nada de bonito que os meninos caçoaram dele, não foi assim? Olha esse carro velho, careca, baixinho, olha o jeito desse carro, era assim. Aí Deus me ajuda, eu já não tenho beleza. E aí para me pregar aqui esses meninos mangando. Mas a mulher disse: esse homem que passa por aqui é o quê? É o quê? Santo homem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa hoje aqui: sirva ao Senhor, não se importe com o que você vai ser. Não fique pensando: Deus, tu vai me colocar onde? Deus, tu vai me botar onde? Romanos 12:16. Não ambicioneis coisas altas demais, acomodai-vos às humildes, e não sejam sábios aos vossos próprios olhos, e Deus te exalta na terra. Quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus. Entre com humildade. A irmã está regendo, você é líder do ciclo de oração. Aí quando a mais nova vinha pedir um conselho: irmã, eu quero, olha irmã, eu já tenho 30 anos, olhe lá, faça isso não. Tu tem 30 anos que tu está aí, mas não é porque tu sabe de nada não. Foi a graça de Deus. Porque ninguém tem receita para crescimento de igreja, ninguém tem receita para liderança de igreja. O Paulo abriu a boca, 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que eu. Aí ele diz: eu trabalhei mais do que todos. Aí ele bota vírgula: eu não, a graça de Deus. A graça. É 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 a graça. Tu está dirigindo a igreja, ela está crescendo, pastor. É a graça. Você está na frente de um vocal, ele está crescendo, é a graça.
graça, graça de Deus Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Irmãos, quando tu está na graça, até um hino que tu escolhe, que alguém diz, não, mas é feio, mas Deus bota um negócio nele, não é assim? Bota um negócio nele que fica gostoso. E às vezes tu pensa que vai abafar. Eu vou botar esse hino bem aqui, eu vou fazer uma peça assim, e quando termina ninguém dá glória. Sai até mangando, não é assim? Rapaz, que negócio feio. Porque faltou a graça, e a graça ela só atua onde há humildade. Paulo disse, eu entrei aí com vocês com humildade, eu entrei como um pobre dependendo da graça de Deus. Se você entrar com espírito de pobreza, Deus, eu sou pobre, eu preciso da tua graça, do teu poder, Deus vai te levantar na terra, Ele vai te usar. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Como foi a segunda maneira que Paulo entrou na Ásia? Como foi, irmãos? Com lágrimas, como é que diz? E provações. Olha para cá, diga comigo, lágrimas. Aí é bom a gente se lembrar daquele hino do Matos Nascimento, né? Chora, chora mais um pouco, chora. Irmão, a minha sogra diz, eu acho bonito pastor pregar chorando. Eu fiquei ouvindo aquilo ali dela, ela estava jogando para mim. Que eu não prego chorando. Eu choro muito em casa orando, mas eu luto para chorar aqui. Só que quando dá, não dá. E eu não vou inventar, não é assim? Eu não vou inventar lágrimas. Eu acho bonito. Tem pregador que só prega chorando, eu acho bonito. Tem uns que não é bom mesmo nem chorar. Porque aí pode assustar o auditório. Então, o bom, irmãos, é tudo no tempo e no dia a dia. Não, olha, se tu vê um pastor chorando, não quer imitar ele, não. É porque às vezes tem irmão que quer imitar. E eu não tenho essa. Eu vejo o pregador aqui, que aí ele pega a Bíblia, aí ele fica, aleluia, Deus. Ele não está chorando coisa nenhuma. Não sai uma lágrima. É só para emocionar. Eu não vou nessa, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, eu não estou sentindo nada nesse momento. Então vá direto. Aí para inventar que está chorando. Tem uns que inventam que estão chupando bombom, né? Ai, Deus. Vai chupar teu bombom em casa, irmão. Aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Deixa Deus te usar do jeito que você é. Se tu chora, amém. Se tu não chora, Ele te usa em línguas e na palavra. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Mas não invente nada. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se há uma coisa que eu não faço no púlpito, é inventar choro para emocionar crente. É inventar poder para... Eu não faço isso. Não. Se tu quiser sentir poder, aqui, meu irmão, abra uma Bíblia. Jesus disse assim, assim, assim. O que tem que tocar a tua vida é isso. Não é eu ficar aqui. Não, 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 não. Eu tenho que pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo abriu a boca e disse: o Evangelho é poder de Deus. Quem ama o Evangelho, levante aí a sua Bíblia e glorifica. Deixa o Evangelho arder. Deixa o Evangelho arder. Deixa arder. É a Bíblia. É ela que tem que arder. Ah, mas pastor, você tem que ter seu jeitinho, porque os crentes se animam. Aqui não é circo, meus irmãos. Aqui não é auditório. Aqui é igreja. Capítulo 24 de Lucas, eu vou encerrar. Não vai dar para me terminar hoje. Capítulo 24 de Lucas. Jesus caminhando. Não foi assim? Mas bom dia, bom dia. E aí, como é que está sabendo aí das novas? Que novas? Jesus poderoso em palavras, em obras, que crucificaram,
morreu. Ele disse que ia ressuscitar, hoje é o terceiro dia, e ele não ressuscitou. Aí, tu não está sabendo? Jesus olhou para ele e disse: otário, inércio de coração, não convinha que o Cristo padecesse? E a Bíblia diz: começando por onde? Por Moisés. Fez o quê? Expôs-lhe as Escrituras. O negócio ficou tão gostoso que o sol já declinava. Jesus fez rumo de passar, mas o estranho tinha uma palavra tão boa. O estranho tinha uma palavra que ardeu o coração deles. E quando Jesus já ia embora, eles sem saber quem era o estranho, aí eles disseram: fica conosco, vamos comer o pão aqui conosco. A tua palavra foi gostosa. Eles queriam dizer isso: foi gostosa, fica aqui na beira do fogo. Aí botaram tudo. Aí a palavra foi: dá graça, estranho, porque tu tem um negócio bom. Irmão, olha, até pastor é irmão quando ele vai fazer uma oração, que ele está na graça, que ele está no óleo, não é assim? Na hora que ele termina de orar, o irmão já está